Oi, gente. Como eu sempre digo para vocês, eu adoro ficar mexendo nos livros, recordando livros antigos, olhando livros novos. Eu tenho muitos livros ainda do tempo que eu fazia faculdade. Então, os livros têm mais de 40 anos, do tempo que eu dava aula na universidade também, livros muito antigos mesmo. Além de tudo, a gente tem um sebo virtual na estante virtual, então eu acumulo livros assim de todas as épocas e autores. Como eu digo para vocês, o que eu menos tenho é de autores contemporâneos, porque é tudo muito rápido hoje, que quando eu chego a ver que um autor está sendo muito lido, porque eu não acompanho tanto as redes sociais como vocês, já é um outro autor que está ali em evidência. E como eu sempre falo para vocês, por 40 anos ou mais até, né, contando o ensino básico e depois a universidade, como mais de 40 anos eu fui professora de literatura brasileira e literatura portuguesa, no fim eu acabei ficando mais ali naqueles clássicos. Volta e meia estou olhando, estou conferindo e infelizmente com muita dor no coração, de vez em quando eu tenho que tirar alguns livros das prateleiras e até colocar fora, porque por mais que a gente cuide, uma traça pega, e quem trabalha com livros diz que às vezes já vem aquela traça até direto da editora, já vem no papel, já vem da árvore que fez o papel, sei lá, é uma coisa assim mágica. E volta e meia a gente tem que botar fora. E agora eu vou ter que botar fora esse livrinho aqui, ó, O Eurico, o Presbítero, do Alexandre Herculano, que é um clássico do romantismo português. É bem antigo, do tempo que vinha aqui, ó, com suplemento de trabalho. Mas olha o jeito, olhem o jeito que ele está. Vou ter que botar fora, ó, ele já está todo, vamos dizer assim, comido pelas traças. Não tem mais como arrumar. Um dia eu vi num canal, que se não me engano era Iluminuras, que um escritor, quando era pequeno, ele não tinha como comprar livros. Eu queria me lembrar o nome do escritor, é um escritor contemporâneo. Ele era tão apaixonado pelos livros que ele um dia achou um livro que a traça tinha comido bem no meio. Ele colou um papel e continuou a história ali no meio, inventada por... Olhem como tá inventada por ele. Então, esse aqui eu estou olhando pela última vez, esse livro aqui. Claro que por ser professora de literatura portuguesa e ter feito letras lá na juventude, esse livro eu já li e reli tanto na sua integralidade quanto em trechos, sem medo de errar, dezenas de vezes. Quando era estudante de letras, depois quando era professora do curso de letras, que fui por mais de 2 décadas. Então eu já li muitas vezes esse livro. Aí por que eu quis agora falar um pouquinho sobre ele? Primeiro, para me despedir dele, porque eu vou botar fora, infelizmente, mas vocês viram que não dá mesmo mais para recuperar. E segundo, porque, como eu disse há pouco tempo, ele é um clássico do romantismo português. Eurico, o Presbítero, a gente pode dizer que é um romance histórico, é um romance de cavalaria, a gente pode dizer também, aquilo que a gente também chama na teoria da literatura um romance medieval. E o Alexandre Herculano, ele faz parte do romantismo português, ele nasceu em 1810 e morreu, se não me engano, em 1877, por aí. Ele morreu com quase 70 anos.
E o Alexandre Herculano, eu penso que ele tenha se tornado um clássico porque ele tem estratégias muito interessantes para mostrar que não só os personagem carne e osso, os humanos ali, né, podem ser os protagonistas. Ele tem estratégias muito interessantes. Às vezes a natureza é a protagonista, né? Às vezes um evento acaba sendo protagonista daquela história. No caso aqui do Eurico, o presbítero, o que vem a assumir o protagonismo de toda a história é a luta dos godos ou dos visigodos, né? E os árabes, a luta dos dois pela posse da península, pela posse, como diz ali, das Espanhas. Esse romance, ele se passa no século VIII, né? Claro, o Alexandre Herculano viveu lá no século XIX, pertenceu ao romantismo, mas o que ele escreve se passa lá no século VIII e ele descreve a luta dos godos ou dos visigodos, que era um grupo dos godos, com os árabes defendendo a península e aquela, vamos dizer assim, a rivalidade, uma rivalidade dentro da própria religião entre o Alcorão e a cruz, porque lá pelas tantas, o que era um Deus só, que acaba sendo, né, para a gente, meio que se dividiu, até o fato de, num determinado momento, para determinado povo ser muito importante os homens serem circuncisados, num determinado momento, quando se dividiram, os circuncisados passaram a ser, de certa forma, discriminados. Então, até nisso houve ali uma cisão, né, entre a cruz de Deus, a cruz do Cristo e o Alcorão, a circuncisão ou não. Então a gente vê que aquela luta ali pelas terras da península, que antes era tudo junto e misturado ali, Espanha, Portugal, né? A mesma Itália e tal, aquela luta pelas terras da península também era uma luta muito mais religiosa do que de uma outra forma. E que estratégia que eu estou falando do Alexandre Herculano em Eurico Presbítero? Eu acho muito interessante, eu sempre falava para os meus alunos, que a gente pega o livro para ler, quem já leu sabe disso, com a expectativa de que a gente vai ver uma história de amor entre o Eurico e a Ermengarda, porque o Eurico virou presbítero, ou seja, virou sacerdote, ou que chamaríamos de padre, ele foi para um presbitério, né? O que nós chamaríamos, não é de convento, né? Convento é para mulheres, me fugiu a palavra agora quando é para homens. Mas, enfim, ele se recolheu à igreja, ao presbitério, porque ele ficou muito decepcionado amorosamente, porque ele não teve a mão da Ermengarda autorizada pelo pai. O pai não quis dar a mão da sua filha. Então ele, morrendo de amor, optou por ser um sacerdote, por ser um religioso, né? Mas como a gente tem aquela expectativa desde o início, porque assim é citado, que a gente vai ler sobre uma história de amor, ocorre uma coisa muito interessante. A gente lê o livro, é um livro bem curtinho, é uma história curta, de uma média de 120 páginas, umas um pouquinho a mais, umas um pouquinho a menos, por causa da diagramação de cada edição.
A gente começa lendo com a expectativa de ver a história de amor dos dois. Aí a gente lê um quarto do livro, não chega na história de amor. E a gente, a gente lê um terço do livro, não chega na história de amor. A gente lê 50% do livro, não chega na história de amor. O que acontece durante todo esse tempo, até a metade? Não vou dar spoiler depois, para vocês saberem se chega na história de amor ou como chega. Mas até a metade é o tempo inteiro descrevendo o Eurico ou como aquele sofredor por amor, né? Que ele fica lá nas cercanias do presbitério, olhando a natureza, lembrando da sua amada, e depois o Eurico como um soldado muito valente, como cavaleiro negro, que luta contra os árabes, que usa um fardamento meio diferente, que usa aquelas coisas que tem uma bola na ponta, aquelas armas, a gente não esquecendo, né, que é um romance medieval, que acontece lá no século VIII. Então, até a metade do livro, ou quem sabe mais, não vou dizer para vocês, é só a gente vendo ou Eurico sofrendo, olhando as paisagens e lembrando da Ermengarda, da amada, e depois o Eurico defendendo a pátria com unhas e dentes, defendendo como um soldado valente, defendendo no meio do sangue, no meio de toda aquela carnificina, né, como sendo o conhecido Cavaleiro Negro, porque a pátria para ele é importantíssima, a defesa da pátria, a defesa do solo dos visigodos, a defesa das Espanhas, como ele chama, contra os árabes. Então, o que mostra ali? Uma característica muito forte do romantismo, que além do amor não correspondido, ou do amor correspondido que não pode ser consumado por algum empecilho social ou familiar, também o amor pela pátria muito forte. Eu diria que no livro o amor dele pela pátria é tão forte quanto o amor dele pela amada Ermengarda. Então ele lembra muito dela, mas ele também se dedica muito a defender essa pátria. Ele tem muito orgulho dos avós dos godos e visigodos, né, que sempre defenderam ali a península com unhas e dentes. Então, no mínimo, eu digo para vocês, né, quem já leu o livro sabe, não vou dizer depois para não dar spoiler, no mínimo até a metade do livro, no mínimo, a gente fica pensando, tá, mas cadê a Ermengarda? Cadê o romance deles? Como é que foi? Por que o pai não quis que eles se casassem? Como é que eles se conheceram? Eles de fato chegaram a namorar? A gente fica naquela expectativa. E o Alexandre Herculano começa a contar, no caso o Eurico, né, também, que é o autor, a gente até brinca, o escritor, pessoa física, e o autor, pessoa jurídica, né, começa a contar, descrever toda aquela guerra entre árabes, né, e godos pela posse da península. Então é muito bacana esse livro, eu sugiro para vocês. Aliás, a literatura portuguesa é muito rica em romances históricos. Basta a gente citar Saramago, né? Quantos romances históricos ele tem também. E esse aqui, como eu disse para vocês, é um romance histórico, é um romance de cavalaria, é um romance que a gente costuma chamar romance medieval, e é um exemplo clássico das características do romantismo. A gente não viu nenhuma série ainda de vídeos aqui no canal sobre o romantismo. A gente já viu sobre o simbolismo,
Sobre o pré-modernismo, estamos vendo pela segunda vez. Sobre o modernismo, a gente já viu um pouco. Sobre o romantismo, a gente ainda não viu. Mas o romantismo português é muito bacana de ler, gente. A gente fica sabendo muito sobre a história. Olhem, eu vou ter que colocar fora, não tem mais jeito, porque esse aqui não dá nem para eu fazer doação, nem emprestar para alguém. Eu estava dando uma olhada, porque como eu já li e reli, né, várias vezes, então só estava dando uma olhada novamente. Tá bom? Então é isso que eu queria falar para vocês sobre o Eurico, o presbítero, e eu sugiro que vocês leiam. E se alguém já leu, fala aí nos comentários o que acha depois da metade do livro. No mínimo até a metade. Não aparece nada do romance dele com a Ermengarda, embora a gente vá lendo e vá esperando que apareça. O que vocês acharam dessa estratégia do Alexandre Herculano para mostrar que o romantismo também, uma das características era o amor assim muito profundo pela pátria, tá bom? Então é isso e até o próximo vídeo. Tchau, gente!